Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Intervenção em Neuropediatria, Neuropsicologia Clínica. Sons e palavras em harmonia, trazendo luz à neurologia. A cada podcast, uma viagem, pelotão de sinapses numa só imagem. Se você quer colaborar com a manutenção deste projeto, basta compartilhar o canal e os episódios de seu interesse com seus amigos, colegas de trabalho em suas redes sociais. Esse compartilhamento e a divulgação do trabalho garante a continuidade do projeto. A gente conta com você. E para conhecer um pouco mais sobre os projetos que eu desenvolvo, sobre minha vida profissional, basta acessar o meu site www.adrianofreitas.com e você pode curtir as redes sociais neurociência.af, TikTok, Instagram, Facebook e Quora. Se você chegou depois, não acompanhou todos os episódios, tem muita informação bacana, muita informação interessante no ar. É só se programar direitinho e ir maratonando o canal. Muita gente deve ter estranhado esse tema, eufemismos. O que isso tem a ver com neurociências? O que isso tem a ver com o nosso comportamento? Ele é uma figura de linguagem, né? Isso teria mais a ver com um podcast que fala sobre português, sobre literatura, mas sim, tem muito a ver com o nosso comportamento, tem muito a ver com as nossas tomadas de decisão, tem muito a ver com as neurociências. E a gente vai entender isso nesse episódio. Para quem não sabe, os eufemismos são aquelas figuras de linguagem, são aquelas substituições que a gente faz em alguns termos para torná-los mais agradáveis, mais palatáveis, menos agressivos. Então, ao invés de falar, ele morreu, a gente costuma falar, ele partiu, ele se foi, ele nos deixou, suavizando o termo morte. Porque para muita gente o termo morte se soa pesado, soa com uma carga que se quer evitar, né? Então se faz o uso de eufemismos, que são meios de se falar a morte de uma maneira mais suave. Isso é o eufemismo. Quando a gente, ao invés de falar favela, a gente fala comunidade, a gente também está fazendo isso, a gente está usando um eufemismo, porque durante muito tempo o termo favela foi tido como uma coisa muito ruim. Então, para tirar essa carga negativa, se adotou o termo comunidade. Isso se repete para outras situações, para vários contextos distintos. Eu resolvi fazer esse episódio a partir do momento que eu assisti a um vídeo de uma pessoa no TikTok, que, aliás, eu aconselho que vocês sigam o canal no TikTok, que vocês acompanhem as postagens dessa pessoa, que é a Rosana Herman. Ela tem assuntos assim incríveis, ela bate papo de forma informal, fala dos pensamentos dela, e é muito interessante porque são conteúdos sempre muito relevantes e com muita consistência. Então, eu aconselho, faço os parênteses aqui. Eu ouvi ela falando sobre esses eufemismos que se adota. E ela, inclusive, cita exemplos na educação, que hoje é comum, ao invés de falar para um aluno, para uma criança que ele errou, falar que ele divergiu, que ele foi divergente. Quando, na verdade, ele errou sim, né? E aí, eu analisei bem o que ela falou e levei isso para o lado da neurociência, para poder embasar isso que foi dito e realmente trazer aqui como um conteúdo, porque isso realmente é muito mais do que simplesmente querer maquiar ou querer, como ela se referiu lá no vídeo, dourar a pílula, né? Colocar um pacotinho, embrulhar para presente e entregar algo que seria ruim de uma forma bonita. Não se trata só disso. Se trata de você interferir nas decisões, no comportamento e até na formação de cada indivíduo. Mas o grande questionamento que eu faço no tocante ao uso de eufemismos, na maioria dos contextos, é justamente a criação de uma desconexão com a realidade.
Ao usar insistentemente ou constantemente eufemismos, a gente acaba desconectando quem recebe essa comunicação da realidade dos fatos, do que realmente está ocorrendo. A gente precisa ter a noção de que nós nos criamos e nos desenvolvemos baseados em torno de um idioma, de uma forma de nos comunicarmos, de uma forma de nos expressarmos, e esse idioma, ele acaba sendo tão fundamental e tão importante nas nossas vidas, que existem áreas do cérebro que se desenvolveram justamente para trabalhar a linguagem, para trabalhar, organizar, reconhecer e processar idiomas, linguagens, que são as áreas chamadas de Wernicke, Broca. São áreas do cérebro que ficam no hemisfério esquerdo e que fazem todo esse trabalho de receber uma comunicação verbal, decodificar ela, processar esse idioma, essa linguagem e daí gerar um sentido para a gente. Da mesma forma, quando a gente quer se expressar, essas áreas são responsáveis em trabalhar a nossa comunicação e gerar as expressões e verbalizar, né? Não é ela que move a nossa boca, mas é ela que elabora o nosso raciocínio em termos de linguagem. São essas áreas. E assim, existem outras estruturas no cérebro que lidam com cargas emocionais, com nossas reações ao que recebemos de informação do meio, o que inclui a linguagem. Existe um acionamento, né, de outras áreas, como a amígdala, o córtex pré-frontal ventromedial, que eles lidam com essas reações emocionais. Quando a gente suaviza um termo ou torna esse termo mais ou menos agressivo, a gente está aumentando a estimulação dessas áreas ou diminuindo. Ou seja, nossas reações emocionais mudam de acordo com o que a gente recebe ou interpreta de estímulos linguísticos, inclusive. Mas aí você me diz, poxa, mas são apenas palavras, ele interpreta sentido. Não. Quando a gente cresce e se desenvolve, o nosso cérebro, ele passa a mapear e a reconhecer no nosso idioma, na nossa forma de expressar, padrões que são padrões pesados, agressivos, negativos, positivos. Ele tem essa noção. Por que as pessoas se ofendem com palavrões? São meras palavras, mas é porque foi se condicionado desde cedo, desde criança, de que aquela palavra é uma agressão a ela. Então, quando ela é xingada, ela sabe que aquilo foi com uma intenção agressiva. E isso vale para todo o idioma em todas as situações. A gente, por trás do idioma, por trás de um simples falar ou de um simples ouvir, nós temos a compreensão e a intenção. E essa intenção, ela é determinada, ela se desenvolve em paralelo com o desenvolvimento da linguagem. Então a gente sabe quando uma palavra é amorosa, carinhosa, quando uma palavra é agressiva, quando uma palavra esconde uma intenção ruim ou boa. Isso tudo já faz parte da nossa formação. Tanto que existem pessoas que crescem, se desenvolvem desde criança em meios onde se fala muito palavrão, em uma pessoa xinga a outra, e aquilo, quando chega na fase adulta, para ela não tem o mesmo peso de agressividade que muitas vezes outra pessoa que não foi acostumada a isso tem. Então essas pessoas que crescem nesses meios, muitas vezes lá na fase adulta, vão xingar outras pessoas e lidar com isso de uma forma quase que natural, como se isso fosse normal, não fosse agressivo. Justamente porque no desenvolvimento delas isso foi associado a uma coisa normal. Então tudo depende da nossa formação e dos hábitos que a gente cria, dos condicionamentos que vêm em paralelo com a linguagem. E aí, quando eu falo de carga emocional, é porque isso carrega, obviamente, emoções. Se eu sei que uma palavra está sendo dita para me ofender, para me agredir, eu vou ter uma reação emocional. Se eu recebo uma palavra ou expressões que eu tenho a noção de que foram
ditas para me agradar, para me acarinhar, eu vou ter outra reação. Então, a gente precisa perceber que intimamente o idioma está ligado com as emoções. Não tem como separar uma coisa de outra. Tanto que livros são capazes de nos emocionar, poemas são capazes de nos emocionar, muitas vezes sem explicação nenhuma. A gente lê um poema e sente uma emoção diferente. Então, uma letra de uma música. Isso justamente por causa dessa ligação entre idiomas, entre expressão verbal e emoções. Quando você faz um estudo, faz um exame de neuroimagem, no caso uma ressonância funcional, por exemplo, se consegue perceber muito claramente que certas palavras elas ativam mais a amígdala, que é um centro emocional do cérebro, do que outras. Algumas quase não fazem diferença no funcionamento da amígdala, só que outras causam uma estimulação e outras uma hiperestimulação. Ou seja, algumas quase não geram reação emocional, outras geram algum tipo de reação emocional e algumas geram reações emocionais exageradas até. Então, não tem como separar idioma, linguagem, comunicação e emoção. E aí, falando do córtex pré-frontal, né, em especial o córtex pré-frontal ventromedial, ele tem a função de gerir a nossa resposta emocional e as nossas reações e decisões baseadas nessa resposta emocional, nesse estímulo emocional que a comunicação nos traz. E existem vários estudos que a pessoa, numa ressonância funcional, que é aquela que filma o funcionamento do cérebro, não simplesmente fotografa, se consegue perceber que palavras mais pesadas, mais ditas carregadas, como morte, assassinato, tortura, elas geram uma estimulação da amígdala muito, muito forte. Isso demonstra claramente que a linguagem molda nossas reações emocionais. E isso que eu acabei de explicar, acaba explicando também o chamado viés cognitivo de enquadramento. Eu já falei sobre ele, já conversei com uma outra pessoa, que é o Antônio Mateus, em episódios bem anteriores. Quem quiser detalhes sobre esse viés cognitivo de enquadramento, busca lá em episódios correspondentes a heurísticas e vieses cognitivos, mas basicamente, assim, a grosso modo, o viés de enquadramento determina de que maneira a gente passa uma notícia. E aí vocês podem perceber que a reação das pessoas, a forma como se transmite a notícia ou o fato, ela interfere muito no que a pessoa vai sentir e de que maneira a pessoa vai reagir. Então, se um médico chega para uma família e fala, olha, a pessoa vai ter que ser operada, tal pessoa não tem como deixar passar, ela vai ter que passar por essa cirurgia. A cirurgia tem 90% de chances de sucesso, de não ter sequela nenhuma, não ter problema nenhum. Qual é a sensação que a família vai ter? Poxa, 90%, uma chance altíssima, muito bom, beleza, vai salvar ela, tranquilo. Agora, se esse mesmo médico, na mesma situação, chega e fala, olha, essa pessoa vai ter que passar pela cirurgia, não tem como evitar, ela não vai resistir sem a cirurgia, porém a cirurgia tem 10% de risco de morte. Qual é a sensação que a família vai ter? É igual a sensação de ouvir que tem 90% de chance de sucesso? Não é. Porque esse é o viés cognitivo de enquadramento que a gente chama, né? A forma como se dá uma notícia. Ou você enquadra ela como algo bom ou como algo ruim nesse caso. E a pessoa vai ter percepção diferente, sentimento diferente, emoções diferentes ligadas a isso. E esse enquadramento diferente de notícias, principalmente com o uso excessivo de eufemismos, podem, então, descolar a pessoa de uma percepção isenta, de uma percepção real da situação. Podem impactar a forma como a pessoa reage ou percebe aquela situação. Então, por exemplo, se a gente escuta falar em crise econômica, as pessoas tendem a ficar mais alarmadas. Tem problema na economia, a gente vai começar a ter problema no nosso dia a dia, no nosso orçamento.
A pessoa vai ter uma sensação, mas se na TV é divulgado, houve uma desaceleração da economia, às vezes está se falando do mesmo fato, da mesma coisa. Só que a pessoa não vai perceber o impacto que aquilo pode causar na vida dela. E isso se refere a tragédias naturais, a N situações do nosso cotidiano. Mas eu diria que o que me alarma mais e o que me deixa mais assim preocupado e apreensivo é justamente com o uso excessivo que está se fazendo disso nas questões do dia a dia. Como a Rosana Herman citou lá no TikTok dela, que as pessoas estão usando isso em todos os momentos. Cada vez se cria um eufemismo diferente, se cria uma alternativa de se falar a mesma coisa. Então, ela até citou o exemplo, na escola não tem se falado mais que o aluno errou, que a criança errou. Tem se falado que a criança divergiu, foi divergente. Gente, não tem o menor cabimento isso. Por quê? Porque a pessoa perde o referencial da gravidade das coisas. Nada para a pessoa passa a ter o peso de algo que foi grave. Nada para a pessoa passa a ter o peso de algo que foi errado, que foi incorreto, que foi inconcebível ou que foi inadequado. Para a pessoa fica tudo tão amenizado que ela não tem os critérios que gerações anteriores tiveram de saber o que é realmente certo, o que realmente é errado, o que não cabe em determinada situação de jeito nenhum, que é inconcebível e inaceitável. Então, essa noção fica muito prejudicada nas pessoas. E quando isso vem desde berço, desde a criança, a pessoa cresce sem esse conceito. E ela passa a não lidar bem com isso. Não só por não ter sabido lidar com essas frustrações, com as coisas erradas, mas por não conseguir avaliar, não ter noção do que aquilo pode causar. Então, um comportamento errado dela, ela perde a noção das consequências que isso pode gerar. Ela perde a noção do que de fato isso pode causar na vida das outras pessoas e dela própria. Então ela perde completamente a sensibilidade de avaliar os riscos, de avaliar danos, de avaliar a realidade. E ela passa a viver quase que numa realidade paralela, onde tudo é mais brando do que de fato a realidade real do nosso cotidiano. Então, eu acho assim, minha opinião aí, eu acho que os eufemismos, eles têm o momento certo, as ocasiões certas e os motivos certos. Existem algumas situações em que não tem como, né? Digamos, você está conversando, um médico ou alguém da família, com um paciente que está num estágio muito complicado de saúde e que precisa ser comunicado de certas coisas. A gente sabe que a emoção tem uma forte interferência, um forte impacto também na saúde das pessoas. Uma pessoa atuando e agindo sob forte emoção, ela pode ter questões de saúde agravadas se essas emoções não forem boas. Então, nessas situações, pode ser até imperativo a pessoa ter que usar algum eufemismo, ter que disfarçar, ter que, de repente, contar a realidade, mas de uma forma mais branda, para que a emoção não carregue tanto e com isso não venha prejudicar ainda mais a própria saúde da pessoa. Mas uma criança na escola está fazendo uma atividade, cometeu um erro crasso, um erro absurdo. Aí a professora não pode usar o termo "você errou", você foi, isso não pode ser feito, você fez errado. A pessoa não pode falar isso. Não, porque vai traumatizar a criança. Não, porque a criança não sei o que. Não, tem que abrandar isso para a criança, como a Rosana ela falou, colocar um lacinho na palavra e tornar ela bonitinho para a criança receber isso de forma mais tranquila. Tá, mas e o dano que a gente está causando na formação dessa criança? É absurdo. É absurdo. Então, a criança errou, ela precisa ter o entendimento de que ela errou. Ela fez algo que não deveria, ela tem que ter o claro entendimento, a percepção e as emoções que envolvem ter feito algo errado.
Você não pode ficar dourando a pílula e tudo, não pode falar que errou, não pode falar que ela foi inconveniente, não pode falar nada disso. Coitadinha da criança. Tá, mas como que essa criança vai crescer, se desenvolver e que adulto essa criança será? Então, vocês podem fazer uma correlação aí, tá? Eu não posso falar nesse momento, porque isso são estudos de gerações, né? São estudos que levam gerações para serem concluídos. Mas pelos estudos em andamento, você pode reparar, e não precisa muito, vocês mesmos podem fazer uma comparação. Quem foi criado em gerações anteriores, que não tinha todo esse mimimi, aí eu coloco realmente como mimimi, você vê que são pessoas mais preparadas. São pessoas que enfrentam problemas, ou acham uma solução, e toca o barco, é isso. Agora, você vê que cada nova geração que surge, que se torna adulta, você vê um maior despreparo, são pessoas que, como eu já falei inúmeras vezes, são pessoas que não conseguem lidar com a contrariedade, não conseguem ter a percepção do errado. Então as pessoas estão insistindo em coisas inconvenientes, em coisas erradas, e parece que elas não percebem que elas estão fazendo coisas inconvenientes e erradas. E você vê que quanto mais gerações passam, pior a coisa vai ficando. Mas se você fizer um paralelo, você vai ver que o desenvolvimento e a formação dessas crianças está indo por esse caminho, né? Quanto mais se suaviza, se hiperprotege e se coloca as crianças numa bolha lá atrás, pior fica a geração quando ela cresce e se torna adulta. Então eu queria trazer essas reflexões, assim, até que ponto a gente está exagerando nesses eufemismos, né? Até que ponto a gente está deixando de permitir que a pessoa, que o indivíduo com que a gente está se comunicando, perceba a realidade e a nossa intenção real daquilo que a gente fala. Eu costumo dizer que o Brasil ainda é um país onde isso ocorre de uma forma ainda mais intensa, pior possível, porque aqui chegou a um nível em que a pessoa falar um não quero, se torna quase que uma agressão, uma ignorância, uma pessoa, um caso de ser mal educado. Então, se alguém te chama para ir no cinema, fulano, vamos no cinema, sei lá, na segunda-feira, e você fala não. A pessoa, mas por que não? Porque eu não quero. Você quase que está agredindo a outra pessoa no Brasil. Então, as pessoas ficam, você quer ir no cinema segura? Não dá, porque tem que trabalhar, porque eu já marquei com fulano, ou porque eu não sei o que, eu não estou me sentindo muito bem. A pessoa inventa mil alternativas para dizer que não quer. Simplesmente não quer. Então, começa nessas nãos, né, e o brasileiro é mestre nisso, em não querer dizer um não seco, não querer dizer um não gostei, um não quero. Entendeu? Isso daqui você gostou? A pessoa fala tudo, menos não gostei. Então, realmente fica muito difícil essa percepção da realidade. O brasileiro ele já cresce com uma deformação, né, nessa percepção e nessa realização das emoções e do que é real e do que não é real, do que realmente foi um erro, do que realmente não foi. E, lamentavelmente, a cada nova geração se vem com esses eufemismos e cada vez tentando tornar mais padronizada a comunicação. Eu penso que a tendência vai ser, num futuro não muito distante, a pessoa não ter mais essas diferenças emocionais entre as várias comunicações. Tudo que se fala vai estar dentro de um padrão. Porque nada mais do que se fala vai poder ser negativo, vai poder indicar um erro, vai poder indicar uma falha. Então você vai ficando com uma uniformização de entendimento onde nada vai dar a sensação da pessoa que ela errou, nada vai dar a sensação de que ela foi inconveniente, infelizmente. Então eu acho assim, deixar de lado os eufemismos nos momentos em que ele não é fundamental seria a solução para que a gente tenha de volta os comportamentos adequados e um crescimento mais saudável e mais coerente com as nossas realizações e com as nossas realidades. A mente é um labirinto sem fim
em ondas cerebrais. Eu mergulho assim, Adriano Freitas no comando. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Neuropsicologia Clínica e Intervenção em Neuropediatria. Neste episódio, eu falei sobre eufemismos. Colabore com a gente, envie dúvidas, críticas, elogios, sugestões. Faça isso através do WhatsApp 22992221003 e também conto com vocês para compartilhar este canal e os episódios de sua preferência nas suas redes sociais e com seus amigos e colegas de trabalho. Vai ser uma ajuda muito valiosa para a continuidade do projeto. Vou dançando, descobrindo o universo em mim, pelo caminho da neurociência, enfim. E semana que vem eu te aguardo aqui com mais um episódio. Até lá!